Olá, pessoal, super prazer estar aqui com vocês. Neste vídeo e na sequência nós vamos tratar de dois contratos em espécie, muito legal da gente conhecer um pouquinho mais. É o contrato do comodato e também do mútuo. Na verdade, eles são espécies de empréstimos, né? E o Código Civil de 2002, ele vai disciplinar para a gente da seguinte forma: empréstimo de modo geral, que vai do artigo 579 ao artigo 592, e aí ele vai dividir em comodato, com as suas peculiaridades todas, e mútuo. O comodato, a gente começa a ver do 579 até o 585, e o mútuo do 586 até o 592, ok? Então, bora conhecer quais são as características, quais são os efeitos provocados tanto para o mútuo quanto para o comodato, que pode ser aí, né, que você já esteja praticando o comodato, mas não está sabendo direito. Então, a gente precisa saber quais são as consequências, quais são os efeitos jurídicos provocados por esses tipos de contrato, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso slide para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, a gente começa aí, pessoal, falando do comodato, né? Falar sobre o conceito de empréstimo primeiro, de um modo geral, já que o mútuo e o comodato estão inseridos, né, nessa modalidade de empréstimo, e saber que o empréstimo, na verdade, é um contrato em que uma parte ela vai entregar para outra determinada coisa, na expectativa, né, de receber essa coisa de volta. Por isso, a característica do empréstimo. E essa coisa, gente, ela pode ser fungível ou não fungível, né? Ou seja, ela pode ser substituída por outra coisa ou não. Esse é o empréstimo em geral. A gente vai ver que no comodato há diferenciações aí em relação a essa questão da fungibilidade ou não, tá? E com a finalidade de uso também. E essa coisa, depois de algum tempo, né, ela deve ser restituída. A gente não está falando aqui de doação, um contrato que a gente já viu como é que funciona, aqui é um empréstimo. E a partir desse momento que caracteriza esse empréstimo, a gente sabe que tem que ter a devolutiva, ok? Bom, aí então uma conversão, né? Então, onde o sujeito, ele que recebe esse empréstimo, ele assume a obrigação de restituir essa coisa, né? Ele sabe que a coisa não é dele, a coisa vai ficar um tempo com ele, então ele assume essa responsabilidade aí. Tem um prazo, que vai ser um prazo ajustado, pode ser inclusive um prazo indeterminado também, né? Desde que seja razoável aí para que esse contrato, ele realmente tenha cumprido a sua finalidade, ou então um prazo determinado. Acabando aquele prazo que foi estipulado, o que acontece? É preciso devolver a coisa, tá? Então, dessa forma aí já é possível, baseado no conceito de empréstimo, a gente dividir aí e entender as peculiaridades, diferir, né, o comodato do mútuo, tá bom? Então, gente, vou começar falando um pouquinho, né, do comodato. O comodato, ele está muito presente na nossa vida, né? O próprio freezer que a lanchonete, né, ela recebe muitas vezes para poder colocar lá os refrigerantes, as bebidas, né, às vezes recebe esse freezer da Coca-Cola em comodato, ou seja, ela vai ficar ali, né, com aquele freezer, ela vai utilizar aquele freezer e depois de um determinado tempo ela vai devolver aquele freezer. Então, só para a gente começar a desenhar o que vem a ser o comodato aí, tá? Essa coisa emprestada, gente, ela é infungível. O que isso significa? Significa, nesse exemplo que eu dei, que esse freezer, né, que foi dado pela Coca-Cola, tem que ser entregue o mesmo freezer, e não outro freezer, né, infungível. É a coisa que foi dada, ela tem que ser restituída ao final aí do contrato. Por essa razão, deve ser entregue da mesma forma, com os mesmos cuidados, né, a coisa tem que ser restituída com a perfeição que ela foi entregue. No comodato, nós vamos ter, então, aí, né, só para a gente poder entender a relação jurídica, a gente tem o comodante e o comodatário. O comodante é aquele que vai doar, né, aquele que, na verdade, vai receber a onerosidade dessa relação, tá? E o comodatário é aquele que vai usufruir ali, que vai ficar da posse do bem. Da mesma forma, a gente vai ter também o mutuante e o mutuário. Ok, pessoal? Então, olha só, no comodato, apenas a posse direta da coisa, ela é transferida.
para o comodatário. Isso daí é interessante porque é uma outra diferença interessante entre comodato e mútuo, né? Então, a restituição deve ser a mesma coisa. Quando a gente fala no mútuo, a gente vai perceber que o objeto, ele é fungível, enquanto no comodato é infungível, e aí essa restituição, na verdade, ela pode ser de uma outra coisa, desde que do mesmo gênero, que seja na mesma qualidade ou na mesma quantidade, tá? Então, há uma diferença aí entre uma coisa e outra. Devido a essa natureza aí do objeto mutuado, né, no caso do mútuo, o mútuo transfere ao mutuário não só a posse como comodato, mas também a posse e a propriedade, tá? Então, dessa forma, em razão dessa fungibilidade da coisa, no mútuo, a entrega da coisa do mutuante para o mutuário também implicará na transferência do domínio. Então, são duas características e diferenças que a gente precisa saber, né? Que, quando a gente vai falar de comodato, apenas a posse está sendo transferida. Quando a gente fala do mútuo, não é só a posse, mas o domínio também, tá vendo essa transferência de domínio para um e para o outro. Isso vai ter uma consequência, obviamente, né, nos efeitos, caso aconteça algum tipo de dano em relação àquela coisa, né, que foi, que entrou em comodato ou que entrou em mútuo, a gente vai ver que as consequências vão ser diferentes para um e para outro contrato, ok? Bom, essa questão da fungibilidade também ela é diferente. Em termos gerais, a fungibilidade ou infungibilidade da coisa emprestada que irá diferenciar, né, o comodato do mútuo. Porque se eu tenho algo que é infungível, que está ali em empréstimo, que eu tenho que devolver, eu já sei que não trata-se de mútuo, e sim de comodato. Então, e é justamente em razão dessa característica, gente, do objeto emprestado, que cada um desses contratos de empréstimo, ele possui características próprias e peculiaridades. É por isso que a gente está estudando os dois juntos, né, porque eles são muito próximos, eles estão aí dentro, né, da categoria empréstimo, mas cada um vai funcionar de uma determinada forma, tá bom? E aí a gente passa para o comodato e o mútuo, e a gente vai falar agora mais detalhadamente sobre as características de um e as características de outro, tá? Quando a gente fala do comodato, o que a gente precisa saber? É um contrato gratuito. Lembra quando a gente estudou aquelas características todas, né? Bilateral, gratuito, unilateral, né? Quando a gente falou do gratuito, o que acontece? Ele é gratuito por quê? Porque apenas para o comodante que vai ter, ele que vai ter essa obrigação, essa onerosidade, né? Para o comodatário, não. Vai ficar lá o freezer numa boa, vai cuidar direitinho dele, mas ele não tem nenhum tipo de onerosidade, obrigação ali, né? Então, ele é gratuito por conta disso, tá? O mútuo, ele pode ser tanto gratuito quanto ele pode ser oneroso também, tá? Gerando aí obrigação para ambas as partes. O comodato, o que acontece? Apenas a posse é transferida, como a gente falou, né? E aí é o comodante que vai assumir os riscos, tá? Então, o comodante, na verdade, se correr tudo bem e tal, e só for essa posse, né, que for dada para o comodatário, o que acontece? O risco da perda e da deterioração da coisa, ela vai ficar por conta do comodante. No mútuo, quando ocorre a transferência não só da posse da propriedade, mas também do domínio, né? Caso aconteça alguma coisa, aí a responsabilidade vai ser do mutuário, tá? Caso haja perda, deterioração da coisa, né? Então, no caso do mútuo, aí o mutuário que você vai ter que responder por isso, tá? Então, esses dois empréstimos, eles se caracterizam pela entrega temporária de uma determinada coisa. O conceito de comodato, gente, ele é um contrato de empréstimo mesmo, né? Pelo qual, o que acontece? O comodante, né, que é aquele ali que está entregando a coisa, ele entrega o bem móvel ou imóvel de natureza infungível ao comodatário de forma temporária, né? Vai ter um prazo aí que tem que ser estabelecido para que este possa usar e gozar do objeto emprestado, tá? Então, esse seria o conceito. Você tem o comodante emprestando ali para o comodatário, sabendo que é um objeto infungível, ou seja, que ele tem que entregar exatamente esse mesmo objeto, com todos os cuidados ali, no tempo que foi estabelecido entre eles. Tudo bem, pessoal? Ok? Conceito de comodato? Tranquilo, né? Bom,
É um empréstimo também gratuito, é um empréstimo temporário, uma coisa fungível, e o que disciplina é o artigo 579, como a gente viu, né? Entrando ali na modalidade de empréstimos, a gente tem logo esse conceito aí de comodato. Por exemplo, uma máquina de meia também, né? Um exemplo de comodato. Vamos supor que uma pessoa tenha deixado com a outra essa máquina de meia por um determinado tempo, para que ela, né, utilize essa máquina aí sem nenhum tipo, né, de encargo, apenas tendo que cuidar desse bem e restituí-lo naquele tempo determinado, tá? Bom, o sujeito que realiza o empréstimo, gente, ele é denominado de comodante e também comodatário. É importante que a gente saiba, né, e entenda os nomes direitinho para não ter nenhum tipo de confusão. E a infungibilidade da coisa, ela é extremamente importante. A gente vai ver mais para frente que o comodato tem até uma situação específica que ele pode ser fungível, de uma coisa fungível, mas a regra mesmo, né, é a infungibilidade e, na verdade, o que faz com que o comodato seja um comodato, vai ser essa infungibilidade. E a gente tem vários exemplos para dar, né, como um quadro de um pintor extremamente famoso, que pode ser emprestado para uma galeria de arte, ficar ali um determinado tempo e depois ser entregue da mesma forma, tá? Então, a fungibilidade da coisa móvel ou imóvel, né? Porque o imóvel, a gente imagina que você não tenha um imóvel igualzinho a outro. Então, quando a gente já fala em imóvel, já parte do pressuposto que eles são infungíveis. Representam, então, essa essência do comodato, tá? O contrato real só se aperfeiçoa com a entrega do bem. É uma outra característica do comodato também, né? A entrega do bem que vai caracterizar isso. E é unilateral também, ou seja, apenas o comodante, ele tem aí, né, o comodatário que vai receber esse bem, ele vai ter aquelas obrigações, mas o comodante, né, ele que está passando, ele está ficando ali sem o seu bem, tá? Então, vamos dar continuidade, compartilhando aqui slide, então, com vocês. E aí, falando o seguinte, gente, que em razão desse caráter infungível da coisa, objeto do contrato, o comodatário, né, que é aquele que vai receber a coisa lá, ele deverá, após o prazo pactuado, ou, se não houver prazo, até o período necessário para o uso, ele vai restituir ao comodante exatamente a mesma coisa, entregue no momento da formação do contrato. Então, a infungibilidade, ela vem para isso, para garantir que a coisa seja entregue da melhor maneira possível, tá? No comodato, deve existir uma identidade e uma correlação absoluta entre a coisa entregue do comodatário no momento da formação do contrato e a coisa por este restituída ao final do pacto. Eu não quero outra coisa, né? Quando eu recebo, o comodante, ele empresta, né, aquela coisa para o comodatário, ele não quer receber outra coisa, ele quer receber a mesma coisa no bom estado de conservação, tá? O comodatário deverá restituir exatamente a mesma coisa, né? Como estamos falando aí de posse, a violação do dever de restituição caracteriza aí um esbulho possessório, né? Não sei se vocês ainda vão ver, provavelmente no direito das coisas, né? Como é que funciona essa questão da posse, né? Então, se você tem uma posse, e se essa posse aí, de alguma maneira, ela está sendo, né, turbada, é possível que você possa, inclusive, reivindicar essa posse, né? Ou seja, está perdendo essa posse. Aquele que está de maneira equivocada, como, por exemplo, esse comodatário, que deveria restituir e não restituiu, ele é um possuidor injusto, tá? Então, nessa condição, gente, poderá se sujeitar a uma ação possessória também, a ser promovida pelo comodante para a recuperação da coisa. Percebam, então, os efeitos, né, que a gente está trazendo aqui para vocês, são efeitos importantes. Por isso, as características de cada contrato em espécie, a gente precisa saber, né, de todas essas características, porque os efeitos, depois, eles vêm e não tem jeito, tá? Então, essa posse, se for uma posse injusta, ou seja, se você deveria, como comodatário, restituir esse bem e você não restituiu, esse comodante, ele pode ingressar aí com uma ação possessória, tá? O comodante, ele conserva a propriedade
e a posse indireta da coisa emprestada. Já o comodatário, ele vai ter aquela posse lá. É uma posse direta do bem que ele tem, infungível objeto do comodato. E aí agora eu faço para vocês uma pergunta. Será que o comodante, ele tem que ser dono da coisa para emprestá-la em comodato? O que vocês acham? Será? Bom, essa perguntinha aí a gente responde no próximo vídeo, onde a gente vai tratar mais um pouco de comodato, ainda tem muitas características para a gente falar, e na sequência a gente fala um pouquinho do mútuo, ok? Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta, acesse o vídeo e pegue todas as informações.